Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Gálatas, capítulos 4 a 6. No capítulo 4, Paulo continua a sua conclusão do capítulo 3. Ele havia declarado que, mediante a fé, todos são filhos de Deus. São também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E agora, no capítulo 4, ele explica essa verdade por meio da ilustração do herdeiro. Ele diz que enquanto nós éramos menores, enquanto vivíamos na antiga aliança, nós estávamos sob o jugo da lei. A lei servia como um tutor que nos preparava para a chegada do Filho. E na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E aqueles que receberam a Cristo pela fé e são filhos de Deus, agora têm o Espírito que clama Abba Pai, e assim já não são mais escravos dos rudimentos desse mundo, porém filhos, herdeiros por Deus. Mesmo após esse grande privilégio, os Gálatas têm novamente voltado para os antigos rudimentos. E esse é o receio de Paulo, que o seu trabalho esteja sendo em vão no meio daquele povo. Paulo então os chama para serem como ele é, para apegarem-se a Cristo pela fé e abandonarem os rudimentos da lei. Chama atenção para a sua postura diante deles, de como, com toda a alegria e sinceridade, ele pregou o evangelho de Cristo Jesus a eles. Os judaizantes, os legalistas, ao contrário, têm agido sem sinceridade, têm procurado, na verdade, afastar os Gálatas de Paulo, para, assim, interessá-los com seus falsos ensinos, com suas mentiras a respeito do evangelho de Cristo. O capítulo termina com um chamado para que a igreja da Galácia ouça o que a lei diz, já que querem viver sob a lei. Quando os judaizantes se vangloriam de que são filhos de Abraão, e quando os Gálatas se deixam influenciar por eles devem se lembrar de que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, o outro da livre. A obediência à lei, como se ela fosse o caminho para a salvação, torna os indivíduos semelhantes a Ismael, filho de escravo. Mas, ao contrário, aqueles que fazem uso da liberdade em Cristo e depositam toda a sua fé e confiança nele, esses são legitimamente filhos de Abraão. São os verdadeiros filhos da promessa, como Isaque o era. Por isso, Paulo adverte aqueles crentes. Eles foram chamados para a liberdade, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, porque se eles se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para eles. Estarão rejeitando o evangelho que foi pregado por Paulo. A partir do versículo 13, Paulo traz questões mais práticas a respeito disso. O que ele pretende não é que os Gálatas abandonem completamente a lei. Eles foram feitos livres em Cristo, foram chamados à liberdade, mas não devem usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, para pecar contra o Senhor. A liberdade que eles possuem não deve ser utilizada para destruir a comunhão na igreja. Por isso Paulo declara: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A verdadeira liberdade consiste em vencer os impulsos pecaminosos da nossa carne por meio do controle do Espírito em nosso coração, resultando no fruto do Espírito. No capítulo 6, Paulo prossegue trazendo mais aplicações àquela igreja. A liberdade deve ser usada para auxiliar, para auxílio mútuo, para que um crente seja zeloso pelo outro, corrigindo quando necessário. A liberdade deve ser desfrutada materialmente, tendo em vista que o Senhor concede o retorno daquilo que é feito. Aquilo que semeamos, também colhemos. Da mesma forma, a vida de liberdade material também é conduzida para a generosidade, para aqueles que não se cansam de fazer o bem e fazem bom uso do tempo, fazendo bem a todos, em toda oportunidade que tiver. Esses capítulos trazem um argumento final de Paulo a respeito da entrada dos judaizantes nas igrejas da Galácia. Ele pretendia fortalecer essas igrejas para que não voltassem para a escravidão da lei, mas para que desfrutassem de forma correta da liberdade que há no Evangelho de Cristo. Por isso, após ele concluir a defesa da fé em Cristo como o único fundamento para a vida do crente,
Ele mostra como essa fé resulta na obediência à palavra de Deus, a manifestação do amor cristão que é guiado pela vontade de Cristo, nosso Salvador. Desta forma, Cristo é o centro do Evangelho. Ao apegarem-se à lei, estavam rejeitando a Cristo Jesus, aquele que justificou o pecador pela fé, que cumpriu a lei, que assumiu o lugar de maldição e que, como descendente de Abraão, garantiu a promessa de Deus. Foi Cristo que nos concedeu o seu Espírito, para que vivamos em amor, para que usemos dessa liberdade para o melhor serviço ao nosso próximo. Por isso somos chamados a não rejeitar a lei de Deus, mas a viver como filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não devemos novamente ser escravizados pelos velhos rudimentos, como a circuncisão no caso das igrejas da Galácia, mas somos chamados a usar essa liberdade, não para trazer confusão na igreja, agindo contra a comunhão, não vivendo deliberadamente em pecado, vivendo no pecado achando que não há nenhum problema, mas sim praticando a palavra de Deus em amor, a sermos aqueles que possuem o fruto do Espírito e que demonstram isso em seus atos. Essa liberdade deve ser usada para o serviço do nosso próximo, suportando uns aos outros, servindo uns aos outros materialmente, aproveitando as oportunidades de fazer o bem para o nosso irmão. A fé em Cristo é nosso único fundamento e é um chamado para que nós demonstremos isso por nossas ações. Não tornemos a obra de Cristo nula, mas façamos ela viva, por meio da fé que praticamos no dia a dia.